Senhor, estamos aqui para o nosso segundo Pod Family, o podcast da família. Eu me chamo Ana Nora e somos do Ministério da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Jaime Soares e sua esposa pastora Luciene. Esse podcast foi idealizado pelo Ministério de Família aqui da nossa igreja e ele tem como objetivo falar dos assuntos relacionados à família, na atualidade, como é que a família está aí sobrevivendo a um bombardeio contra ela, socialmente falando, mas nós estamos querendo, através desse podcast, levar para você um conhecimento melhor sobre família, de acordo com a palavra do Senhor. O Ministério de Família, ele já atua aqui em Bom Sucesso há mais de 20 anos e hoje ele é liderado pelo pastor Mário Craveiro e a sua esposa Joana. No podcast passado, nós estivemos conversando com um casal que ministra num dos projetos desse Ministério de Família, que é a Oficina de Casais, um curso com vários assuntos e temas atuais para as famílias poderem agir de maneira preventiva aos problemas que a gente enfrenta na atualidade. O casal da semana do podcast passado, ele estava conversando conosco sobre relacionamento sexual. Hoje nós temos uma pessoa incrível que também vai conversar com a gente sobre um dos temas. É o nosso querido pastor Márcio Mota. E o pastor dá aula sobre um tema polêmico. É ou não é, pastor? Vamos conversar aqui falando sobre o seu tema ministrado nessa oficina de casais. É ou não é polêmico, pastor? A paz do Senhor, é um prazer eu estar aqui. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É polêmico e é complicado, certo? Porque hoje as pesquisas mostram que a área que mais separa no casamento é a área financeira, juntamente com a área de relacionamento sexual. O último censo que foi feito em 2022, que os resultados saíram em 2023, mostraram isso de uma forma muito clara, que os casais não estão conseguindo se entender quando o assunto é dinheiro. E nesse caso, pastor, não é só falta de dinheiro, né? O não entendimento não diz respeito apenas ao casal não ter dinheiro. Às vezes o casal tem dinheiro, mas por não se entender, acaba tendo esse problema de divórcio, não é isso? Isso mesmo. Quando nós usamos a palavra problema financeiro, as pessoas logo levam para esse lado, a falta de dinheiro. A falta de dinheiro realmente é um problema. Mas não é somente isso. Na realidade, são expectativas, decisões, sonhos, frustrações. É tudo aquilo que envolve o dinheiro. Então, isso tem assim um fundamento muito claro, porque na realidade nós temos formas diferentes de lidar com o dinheiro. E aí nós nos encontramos, nos apaixonamos, nos casamos e levamos para dentro dessa nova família, desse relacionamento, essas formas diferentes de lidar com o dinheiro. Essas formas diferentes, pastor, a gente aprende então, né, com a nossa família de origem. Nós somos muito influenciados por isso, porque nenhum de nós foi à escola aprender a lidar com dinheiro, né? Verdade, no Brasil não se ensina educação financeira, isso, não é mesmo? Deveria, né? Deveria, né, pastor? Só que nós somos muito influenciados pela forma como nós fomos criados. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente conservadora, certo? Meu pai era mais conservador do que eu. Com certeza ele me influenciou muito. A minha esposa, ela é muito empreendedora. E o meu sogro era muito empreendedor. Com certeza ele também influenciou ela. Então, eu, um conservador, me casei com uma empreendedora e estamos juntos há 46 anos. Glória a Deus! Glória a Deus! Qual foi aí, pastor? Conta pra gente o mistério que conseguiu fazer vocês com esses perfis tão diferentes estarem juntos há tanto tempo? É que nós percebemos ao longo da nossa trajetória que existem coisas mais importantes do que as nossas diferenças. A nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso amor. Então, o foco dos casais, os casais precisam entender que essas diferenças, essas coisas, são muito mais importantes do que as nossas diferenças. Do que as diferenças, que é a maneira de enxergar. E de enxergar. E nós temos, eu gosto muito daquela passagem de Amós que diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu digo que os casais precisam entrar de acordo diariamente quando o assunto é dinheiro. Diariamente, né, pastor? É, por causa dessas diferenças. Porque todo dia tem um gasto diferente, não é? Todo dia tem decisões,
cada pessoa pensa de uma forma, Sim. cada pessoa quer caminhar para um lado, algumas querem prosperar mais rápido, outros querem mais devagar, outros são mais afeitos a decisões financeiras, outros têm mais receios, e as pessoas precisam entrar em acordo para que as coisas caminhem de uma forma adequada. Existiria algum hábito muito diferente que o senhor acha que daria mais trabalho, assim, para chegar a esse consenso, a esse acordo, né, de andar junto? Alguém que viesse com um hábito muito complicado de administrar? Olha, eu não consigo visualizar isso. Na realidade, o que nós precisamos entender é que o que importa na realidade é um conjunto de fatores, melhor dizendo. O que nós precisamos entender é que não existe, não consigo visualizar, respondendo a tua pergunta de uma forma objetiva, uma coisa assim muito específica que elevasse esses problemas. É um conjunto de fatores. E esse conjunto de fatores está ligado à forma de você lidar com o dinheiro. Tudo começa aí. Porque você, na realidade... Por exemplo, vou dar um exemplo meu da minha esposa. Ela vai mudar? Não vai mudar. Uhum. Ela está errada? Ela não está errada. Eu vou mudar? Eu não vou mudar. Eu estou errado? Não estou errado em ser conservadora e ela ser empreendedora. O que nós precisamos é de equilíbrio, de consenso. Correto. E olhar para o casamento e não olhar para nós pessoalmente. Eu costumo dizer, na oficina, que a primeira coisa que um casal, quando casa, deve fazer é mudar a sua visão. E o que é mudar a visão? O dinheiro passa de ser meu e passa a ser nosso. E aí começa o segredo. E isso é uma coisa difícil, não é? É difícil. Nos tempos atuais é difícil. As pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais individualistas, infelizmente, né, pastor? E aí, muitas vezes, a pessoa fica naquela de eu trabalhei para conquistar isso, né? E a Bíblia mostra, às vezes, pra gente que não é bem assim, né? Porque, na verdade, tudo que a gente tem é permissão do Senhor, não é mesmo, Amém. pastor? Na realidade, é isso mesmo. Tudo que nós temos é permissão do Senhor. Nós somos mordomos, não é assim que a Bíblia fala? E nós temos que ser mordomos fiéis, né? Porque quando Deus nos abençoa com uma família, com filhos, Ele, na realidade, está confiando em nós. E eu uso uma expressão um pouco dura, é que quando nós não conduzimos a nossa vida financeira, eu estou dizendo do casal, de forma adequada, nós estamos traindo essa confiança. Exatamente, é verdade. Nós estamos traindo. Que sério isso, né? Isso é sério, né? Isso é sério. É como quebrar uma aliança que a gente tem com o Senhor, né? Isso, é isso aí. Ele confiou em nós, nos presenteou com uma esposa, com filhos, e ele espera... Inclusive com a prosperidade financeira, isso. Né? Mas existe uma parte que nos cabe desse processo, né? Sim. Então, Deus, ele tem um plano, eu costumo dizer o seguinte, que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Quem estraga somos nós. É verdade. Certo? Então, se nós cumprirmos a nossa parte, no final tudo dará certo. Com certeza. Mas nós precisamos cumprir a nossa parte de forma adequada. Agora, pastor, a gente comentou, né, aqui que, infelizmente, não é ensinado, né, na escola sobre educação financeira. Então, provavelmente, é comum que os casais, antes de casar, não conversem sobre isso, não é verdade? O senhor conversou com a sua esposa sobre isso ou não? Não. Não, né? Não. Olha, não, assim, o conviver é que vai... Porque, assim, hoje em dia, também eu casei em 1978. Vocês todos aqui não eram nascidos. Não, pastor, obrigada, pastor, mas eu já tinha nascido, estava com 2 anos, Vocês não pastor. eram nascidos. E naquela época, o nível de informação era quase zero, certo? Então, assim, eu fui muito abençoado porque eu passei minha vida toda numa instituição financeira, então eu fui aprendendo. Mas hoje em dia, isso não é mais desculpa, porque o conhecimento está aí, acessível, com a internet, né? com as mídias. O que o casal precisa entender, e aí é questão de foco, é que ele precisa tirar o olhar do eu e para o nosso. E aí, como eu falei, é entrando em acordo diariamente e cada um cedendo. Eu costumo dizer o seguinte, que enquanto os cônjuges estiverem dispostos a renunciar em favor do outro, a relação vai durar para sempre. Para sempre. O problema é que nós somos egoístas por essência e às vezes não percebemos isso. Que não adianta somente uma pessoa ficar cedendo. Sim. Isso vai trazer frustração, vai trazer tristeza.
os dois precisam ceder. Então, tem momentos que o senhor vai ter que abrir mão do seu conservadorismo, e em alguns momentos ela tem que abrir mão, né, desse empreendedorismo, né, dessa atitude mais, né? Para nós chegarmos a um consenso. Chegar a um consenso, exatamente. Né? Mas seria bom, não é, se os casais de namorados também conversassem sobre isso antes do casamento, não é mesmo? Seria ótimo. Seria ótimo. Não é? Sobre o que cada um espera em relação à prosperidade financeira, quais são os projetos, né, de profissionais de cada um. É necessário, não é? Correto. Isso já... O diálogo é fundamental. Poderia evitar até atritos pós-casamento ou ajudar até na escolha, né? Será que eu continuo namorando essa pessoa ou não? Isso é o ideal. O ideal seria esse, que você reparasse esse tipo de coisa. Mas a gente há de convir que nós estamos apaixonados, a gente acha que as pessoas vão mudar, ou seja, todo aquele contexto que todos nós já passamos por isso, né? Então, mas hoje, como eu falei, o conhecimento está à disposição de todos. Então as pessoas, por exemplo, eu quando casei, o Oficina de Casais é um projeto assim fantástico. Eu já conversei isso com o pastor Mário Craveiro, é um projeto fantástico. Verdade. Porque, na realidade, as pessoas têm acesso a diversas informações, mas isso só não é o suficiente. Aquilo ali seria, de repente, uma semente para a pessoa. Por exemplo, na nossa palestra de finanças, eu não tenho a menor pretensão do tempo que eu tenho de ensinar educação financeira, mas aquilo ali é uma semente que é plantada. A gente costuma dizer eu costumo dizer, se eu conseguir incomodar as pessoas com aquilo que eu faço, para a pessoa ir buscar o conhecimento, fazer uma reflexão, o que é necessário é nós mudarmos o nosso foco, concentrarmos na nossa relação, no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso amor, para que a relação perdure. Com certeza. Na verdade, não dá para... Só a oficina, com todo o conhecimento, não vai fazer toda a parte, né? Mas uma semente muito... É uma semente plantada e aí a gente precisa colocar em prática, né? Isso, colocar em prática, e aí, muitas vezes, o conhecimento. A gente vai ter que renunciar, como o senhor falou, né? Algumas coisas que a gente gostaria. Em todas as áreas do casamento. Em todas as áreas exige renúncia. Então, financeiro também... E financeiro, eu costumo dizer que o dinheiro ele passa a sensação de ser uma coisa neutra e não é. Não. O dinheiro ele tem poder, por causa de dinheiro as pessoas fazem maluquices, né? Exato. Quando a gente, olha, eu costumo dizer, então, interrompendo o senhor, que quando geralmente, né, quando o patriarca ou a matriarca de uma família morre, né, e aí vem a herança. Quantos problemas familiares começam a surgir por causa desse ponto? Mas aí o patriarca e a matriarca também falharam. Falharam, né? De não deixar já tudo muito bem arrumado. Porque eles precisam pensar nessa sucessão. Não é? Isso. Eu também penso nisso, pastor. A gente precisa deixar tudo bem esclarecido. Bem esclarecido, bem arrumado. Então, quando acontece isso, os dois falharam também. Falharam, porque a gente viu aquela ideia, por exemplo, de que testamento é só para a gente ter muito dinheiro, né? Não. Às vezes não. E às vezes, existe hoje, inclusive, consultorias que só fazem isso. Pessoas muito ricas contratam consultorias para preparar essa sucessão. Nós temos agora uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Ele gostaria de saber a importância da transparência financeira no casamento, em relação, né, ao dinheiro ali de cada cônjuge, essa transparência. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso, pastor Márcio? É básica e é fundamental. Inclusive, o censo, que foi feito em 2022, ele mostrou que o que mais incomodava os cônjuges era o que eles deram o nome de infidelidade, infidelidade financeira, que é justamente isso, os cônjuges esconderem do outro determinadas decisões, determinados gastos, ou seja, e o pior é o seguinte, a transparência é fundamental porque é uma traição. Não deixa de ser uma traição. Exato. Então, e o pior de tudo que eu acho é o seguinte, é que você, quando esconde um gasto do seu cônjuge, e o seu cônjuge descobre isto, ele percebe que a pessoa com que ele vive, em que ele confiava, consegue enganá-lo. Essa quebra de confiança é terrível, é terrível, né? E em alguns casos ela não retorna mais. Não retorna. As estatísticas mostram que 30%, isso aí já é estatística, mostram que 30% dos cônjuges escondem um do outro determinados gastos. Então, respondendo-se de uma forma muito objetiva para você, é fundamental.
a transparência, conversar, colocar o que você espera. Eu, em determinado encontro de casais, inclusive vou fazer uma agora sexta-feira, e eu pretendo levar. Eu sempre levo um questionáriozinho com 5 perguntas, né? E as perguntas são para ser respondidas pelos cônjuges de forma separada, sem que o outro veja. Ótimo. E a primeira pergunta é sempre essa: você está feliz com o comportamento do seu cônjuge na área financeira? Sempre a maioria é não. É não. E é uma relação assim, 70-30, 60-40, já peguei até 80-20. Caramba. Estar satisfeito nunca venceu. E a pergunta que se faz é o seguinte: o cônjuge sabe disso? Então, diálogo, transparência é fundamental para alinhamento de objetivos, para evitar frustrações, para combinar determinadas coisas, para fazer um plano. Ou seja, então é fundamental a transparência e o diálogo na área financeira. Existem casais que não contam nem quanto ganham, não é mesmo, pastor? Infelizmente. Um pro outro, não é? Infelizmente. Então, a esposa não sabe quanto o marido ganha, o marido não sabe quanto a esposa ganha, não é mesmo? Então, essas coisas é que vão minando a relação. Vão minando a confiança. Existe casos também de, por exemplo, um determinado cônjuge trabalha e o outro não. Então, esse cônjuge que trabalha não permite que este que não trabalha participe das decisões financeiras. Existe caso de um cônjuge ganhar bem mais do que o outro. Aí é a mesma coisa, o cônjuge que ganha mais não permite que aquele que ganha menos participe. Então, é o que nós conversamos no início. Não é somente a falta de dinheiro, são essas pequenas coisas que vão trazendo infelicidade, estresse, vão acabando com a perspectiva, porque o que eu digo é o seguinte: não é o problema financeiro em si que provoca o divórcio, é a falta de perspectiva. Entendi. Enquanto existir a esperança em um dos cônjuges que as coisas podem mudar, que as coisas podem se alinhar, eles caminharão. Mas quando a perspectiva acaba, e aí vem o divórcio. Aí fica difícil, né? Isso. Recuperar, e o divórcio acaba sendo, né, um caminho. Confiança, diálogo, transparência é fundamental. Uma vez eu vi um comentário, né, sobre essa questão, né, em relação à transparência e saber quanto cada um ganha, né, falando de contas conjuntas. Certo. Ou contas separadas, né? Certo. O que o senhor sugere nesse caso? Olha só, isso aí é uma opinião pessoal, eu respeito quem pensa diferente, e tem pessoas que pensam diferente, né? Se você for na internet, existem diversos educadores que são a favor das contas continuarem separadas por um monte de motivos. Eu, na minha visão, as contas elas têm que ser juntas, até para eu ser fiel ao que eu prego do nosso dinheiro. Então, você colocar uma conta conjunta, ela fica mais adequada, por quê? A cumplicidade aumenta. Os dois participam, fica mais fácil fazer plano, fica mais fácil controlar. Só que, na realidade, as pessoas hoje não querem fazer isso. Hoje quem quer fazer isso é minoria. E eu não entendo muito por quê. Porque eu costumo dizer o seguinte: quando você casa, você está se entregando para outra pessoa. Sim. Amém ou não amém? A palavra diz que virou uma só carne, né? Isso, né? Aí você se entrega, mas não entrega o dinheiro. Não entrega o dinheiro. O dinheiro exerce um fascínio nas pessoas, né, pastor? Então, isso eu não consigo entender muito. Mas o que eu prego é você juntar o dinheiro. E eu costumo dizer, eu faço sempre uma brincadeira, mas as pessoas... Eu faço a brincadeira, mas é sério. Dizer que ama é fácil. Dar presente do Dia dos Namorados é fácil, mas juntar o dinheiro é uma complicação só. É difícil. Então, eu acho, na minha visão, que aquele casal que junta o dinheiro, que faz uma conta conjunto, tem a possibilidade de prosperar mais rápido. O senhor fez isso. Amém. E já está junto, né, há 46 anos. Então, é aí uma dica para os nossos telespectadores, né, de uma atitude que você toma no casamento em relação ao dinheiro que pode ajudar a melhorar a intimidade, a aumentar a aliança entre você e o seu marido e fazer conforme aquela passagem bíblica que fala, né, que o cordão de 3 dobras é muito mais forte, né, pastor? Com certeza. E a terceira dobra, a gente sabe, sempre sendo nosso querido Senhor Jesus Cristo. Amém. Ali, né, Amém. Abençoando essa relação, não é Amém. mesmo? Mas nós precisamos tomar algumas decisões. Sim, é uma mudança mesmo de atitude, né? E aí é muita
conversa. Às vezes, existem diversas razões porque as pessoas não fazem isso. Eu entendo todas elas. Mas se você quer estabelecer uma relação de cumplicidade com o seu cônjuge... Ter felicidade nessa área mesmo, né? Isso. Independente do ganho, mas ter felicidade nessa área precisa ter transparência. Usar o dinheiro em benefício do casal, do casamento, da família. Porque eu costumo dizer o seguinte, até isso é uma recomendação da minha esposa. Ela fala assim, Márcio, cuidado, que você pode passar a impressão de ser uma pessoa avarenta. Não sou, em nome de Jesus. O dinheiro foi feito para gastar. E essa cumplicidade faz com que você faça isso de uma forma melhor. Mais uma pergunta dos nossos telespectadores, porque é um assunto polêmico, como eu falei no início, e com certeza muitas dúvidas surgem. E agora nos querem saber, os nossos telespectadores, pedindo que o pastor dê uma dica aí, uma sugestão de investimento, um investimento bom que os casais possam fazer para também guardar, né, um dinheiro, ter aquele pé de meia. É importante isso também, não é mesmo, pastor? Amém, minha irmã. Mas olha só, as pessoas têm que entender que todo investimento envolve risco, certo? Não existe aquele investimento que não tem risco. Existem investimentos com risco maiores, existe investimento com risco menores. E aí eu vou ficar te devendo essa resposta e eu vou te explicar por quê. Não existe o melhor investimento de uma forma geral. O que existe é o melhor investimento para a pessoa. Eu vou te explicar para aquele casal. Por quê? Quando você vai fazer um investimento, tem uma série de coisas que aquele que vai sugerir precisa saber. Primeiro, o perfil financeiro. Você está disposto você é um investidor conservador, é um investidor moderado ou um investidor arrojado? Pois certo? É. Qual o objetivo do seu investimento? É de curto prazo, é de médio prazo ou de longo prazo, certo? Por quanto tempo você quer manter esse investimento? É uma reserva de emergência? É um investimento para um tempo, por 10 anos, por 15 anos? É para aposentadoria? Então, assim, eu estaria, na realidade, mentindo não é bem o termo, mas eu estaria sendo um pouco irresponsável em falar que existe um investimento para todo mundo. Ideal, né? Ideal, não existe. O melhor investimento é aquele que aborda todas essas questões que eu falei, é aquele que você consegue dormir em paz. Entendi. Mas aí também é um pouquinho, pode haver aí uma certa dificuldade dos casais, né? Porque eu costumo dizer assim, parece que pessoas que vêm de uma família pequena, às vezes acabam geralmente casando com pessoas de família grande. Você já viu isso? Já. Não é? Pessoas que são às vezes um pouco mais reservadas, sempre acaba tendo um cônjuge mais extrovertido, não é? Parece que é aquela coisa dos opostos se atraem, não é mesmo? Isso. Assim como um cônjuge conservador com um cônjuge mais empreendedor. Aí é que entra o consenso. Então, aí tem que sentar na mesa com o gerente, não é mesmo? Isso, e conversar. Mas eles precisam, antes de sentar lá, estabelecer de uma forma bem objetiva o que querem. Certo. O que querem. Principalmente se essa questão, né, de médio prazo, longo prazo. O perfil financeiro, aposentado, ou seja, a pessoa... Sim, se é para uma aposentadoria se é para uma reserva de complementar. emergência, ou seja, você quer comprar uma casa, você quer fazer uma viagem, ou seja, esse tipo de informação que tem para passar para o gerente aí ajudá-lo naquilo que ele quer. Então, uma informação boa de caráter geral, ela não existe. Não existe, né? Não existe. E também não é bom sentar na mesa com o gerente do banco sem nenhuma informação prévia, né? Concordo. Porque o gerente do banco sempre tem meta para bater, né, pastor? Esse é o pior dos mundos. E aí ele acaba, às vezes... Então, e hoje... intencionando, às vezes, a gente a seguir por um caminho. Na verdade, ele é pressionado para bater meta, e às vezes acaba colocando você em determinadas situações que não é bem o que você queria. Por isso, eu volto a dizer, conhecimento. E hoje esse conhecimento é fácil. Porque as pessoas precisam entender que determinadas palavras na economia, taxa Selic, CDI, CDB, isso tudo parece uma coisa muito difícil, não é. Não é, né? Não é. Se você der um pouquinho de tempo, imagina assim... Se debruçar um pouquinho, né? Imagina assim, se você dedicar meia hora do seu tempo, diariamente, para ler um pouquinho sobre essas coisas. Imagine que daqui a 6 meses, eu tenho certeza absoluta que você vai estar entendendo isso, porque não tem nada...
É que as pessoas acham que é complicado e não é. É muito simples. É simples. E as pessoas vão ver que tudo é mais ou menos a mesma coisa. Então, né, o casal poderia estar se debruçando junto, todo dia um pouquinho, para daqui a 6 meses, como o senhor falou, tomar a melhor decisão para a família. Se não o casal, pelo menos um, para poder os dois conversarem e poderem estabelecer objetivos, metas e planos para o casal. Para o casal e para a família como um todo, não é mesmo? Pessoal, que conversa maravilhosa sobre finanças, que conversa abençoada, com tanta orientação, com tanto conhecimento do nosso querido pastor. Nós já estamos indo para o final do podcast de hoje e, pastor, eu queria que o senhor desse aí uma consideração final, talvez um conselho, algo que o senhor possa estar aí, a cereja do bolo para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje. Olha, na realidade, eu vou afirmar o seguinte, eu conheço minha esposa há 50 anos e somos casados há 46. E às vezes as pessoas perguntam para mim, Márcio, o que é estar casado há tanto tempo? E eu vou falar uma coisa que eu acho de suma importância e já falei. O casal, ele precisa entender que a gente só consegue fazer com que uma relação perdure renunciando em favor do outro. E aí eu estou falando da área financeira, que envolve diversas situações que nós já conversamos aqui, e para as outras áreas. E uma coisa que a palavra de Deus diz, que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, essa última parte da nossa conversa aqui, que eu gostaria de deixar para as pessoas é isso. Procure buscar um pouquinho de conhecimento. Não é difícil. Dedique um pouco do seu tempo para poder entender um pouco como a coisa funciona. Você vai se surpreender o quão fácil é. E a partir daí, você vai tomar decisões muito melhores. Amém. Muito obrigada mais uma vez, pastor. Essa conversa foi incrível. Tenho certeza que você em casa também saiu assim, renovado com relação a esse assunto finanças para a sua família, para o seu casamento. Obrigada por você estar conosco em mais um episódio do nosso Pod Family e aguarde que em breve teremos novidade. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.